Paz do Senhor. Amém. Abra a tua Bíblia em livro de João, capítulo 3. Aleluia. Livro de João, capítulo 3, segura aberta aí. Depois também já pode marcar Isaías 26. Abra os dois textos, Isaías 26. Muito feliz com o que está acontecendo em nós, igreja. Em nós, igreja. O Senhor tem nos visitado. Já tem tempo que nós temos sentido um mover de avivamento sobre a comunhão familiar. E nós estávamos ali em Novo Hamburgo há um tempo atrás, agora uns 15 dias, 20, numa conferência, num seminário de avivamento com o pessoal da Colômbia. E eu comentei com o pastor Olavo. Muito se falou em avivamento ali para o Brasil, e tinha ali mais de 2.000 pastores. E eu olhei e por um momento me veio que cada um deles carrega um grito de avivamento. Cada um deles carrega uma promessa. Cada um deles tem uma chama acesa no coração. Então, irmãos, nós somos uma parte desse corpo todo que o Senhor está avivando no Brasil e no Rio Grande do Sul, em igrejinha. Você é parte, é pequeno, mas é importante. Eu sou pequeno, mas sou importante para esse todo que Deus está começando a mover. E onde você ouve, você fala, você ouve pastores pregar, eles estão falando sobre avivamento, eles estão, há um grito geral. O nosso pastor grita há muitos anos, e esse grito está ecoando, e outros estão gritando junto. E quando nós viemos para o culto, eu olhei no início ali, no início muitos estavam observando os irmãos adorar, e outros estavam entregues à adoração. Isso faz a diferença, quando o coração se abre, quando nós se entregamos, quando não estamos aí para quem está do lado. Nós vivemos isso hoje de manhã, né, Antônio Teixeira? Hoje foi demais, gente. O irmão Antônio, ele estava num seminário com os irmãos todos da congregação Viaduto ali. Eu quero mencionar isso, abrindo aqui dos avisos que ele deu, mas o irmão Antônio levou a congregação do Viaduto para um retiro ali no sítio, e hoje de manhã eu cheguei lá apenas para ministrar das 9 às 10 e ir para casa, domingo, almoçar com a família. Quando eu entrei lá, o Espírito Santo me disse: tu vai ficar aqui até o final, tu vai almoçar com eles, porque o que eu tenho para derramar aqui hoje eu quero que tu participe. Irmão, cheguei em casa só depois, bem tarde, mas cheio do fogo de Deus. O poder de Deus desceu sobre nós lá. O Anderson ministrou, falou sobre o Espírito Santo, e veio, irmãos, aquilo que não tem como descrever, só quem estava lá, amém? Quem estava lá foi cheio, renovado, e veio um batismo de fogo sobre nós, irmãos. Mesmo que veio ontem à noite no Ritter, quem estava lá no Ritter também, eu e o Anderson pregamos lá quando ele encerrou. Irmãos, um poder, uma glória de Deus veio sobre nós ali. Tinha uma irmã que estava sentada quando o Anderson, no final, começamos a ministrar, a banda começou a tocar. Uma irmã voou da cadeira para o corredor, eu disse: uau, ele está ali. E vimos a manifestação dele. De repente ele pegou outro lá. Uma irmã sentou numa cadeira atrás, o Espírito Santo voou ela até ela bater na mesa de som lá. Nenhum endemoniado, todo mundo cheio do poder de Deus. Fogo de Deus que vem e começa a encher os crentes. Ah, irmão, para que isso é importante? O fogo purifica, clareia, é luz, ilumina, esquenta. E sabe o que mais o fogo faz? O fogo pega. Irmão, fogo pega, vai tocando em alguém aí, vai andando com alguém que tem fogo, que ele vai pegando, e o Rio Grande do Sul vai ser incendiado, e o Brasil vai ser incendiado. Dá gosto de andar com homens que tem fogo, que o coração deles queima pela obra de Deus. Mas não é isso que eu vou pregar, volta para cá. Ai, Jesus. João 3:17, eu quero falar hoje, queridos. Olha só, vocês riram da minha panela de pressão, né? Eu depois estava lembrando, hoje de noite a Solange cozinha feijão lá em casa domingo de noite, e eu trouxe a panela dela. Eu não sei se é o público certo que eu vou pregar essa mensagem aqui, mas eu quero falar sobre pressão hoje. Ó, não sei se alguém vive pressão, está vivendo pressão. É disso que nós vamos falar.
O título é Pressão ou Propósito? O que você lê? O que você está vivendo? Você está vivendo por pressão? Sob pressão? Debaixo de pressão? Ou você está vivendo por propósito? E eu não sabia, irmãos, essa mensagem me veio sábado passado, enquanto eu orava por um casal, e sabe aqueles casal de pé de guerra, que vive aquela pressão, eu disse, gente, como pode viver assim? E de repente me veio essa mensagem, eles não vivem por propósito, eles vivem por pressão. E comecei a meditar e achar alguns personagens na Bíblia, pois hoje à tarde eu estava pesquisando, daí eu fui para a internet pesquisar alguma coisa. Tem um livro que se chama Da Pressão para o Propósito, é de um pastor, e eu quero adquirir depois para ler, mas essa mensagem não nasceu do livro, essa mensagem aqui não nasceu de coach da internet, bem diferente do que eu vou falar hoje, ok? Jesus tinha um propósito. Em João capítulo 13, versículo 17, diz que Deus o enviou ao mundo. Deus enviou Jesus, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Grave isso, Jesus veio com um propósito sobre a terra. Jesus não veio para a terra para curar doentes, Jesus não veio para a terra para fazer milagres, isso faz parte, nós vamos entender, mas ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito bem definido. Isaías capítulo 26, versículo 3, diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Eu já estou abrindo aqui uma parte do meu sermão já para dizer para você que é possível viver fora dessa panela de pressão que você está vivendo. O Senhor conservará em perfeita paz, porque a pressão não tem paz. Ele vai conservar aquele cujo propósito é firme, porque esse que tem um propósito firme, ele confia em ti, e ele vai viver em paz. Vai ser pressionado? Vai. Mas quem tem propósito vai viver em paz. É disso que nós vamos falar essa noite. Então é uma mensagem mais, quem sabe, intelectual, técnica, espiritual, sim, mas não tanto de avivamento como quem sabe você esperava eu pregar aqui essa noite. Preguei esse dia sobre o gigante que nós em Cristo derrubamos, mas hoje eu quero colocar aqui uma base, irmão, um princípio, para que se a partir de hoje você entender e viver isso aqui, você vai viver como um ser, não apenas um homem da igreja, mas um ser social, familiar, espiritual, um homem de negócios, um homem de trabalho, um homem de família, de casamento, que vai viver por propósito e não mais por pressão. Agora a pressão, ela alcança objetivos também. Pessoas que vivem por pressão, de conquistar, de resolver, ela também alcança seus objetivos. Mas aí entra aquela frase que eu ouvi de alguém dizendo: se te custa a paz, é muito caro. Se te custa a paz, mesmo que você alcance, custou muito caro. O que? Não sei o que. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você adquirir ou fizer, se isso lhe custar toda a tua paz, é muito caro. O propósito, a pressão, a conquista por pressão, ela é a expressão da falta de identidade. Quando em Mateus capítulo 3, versículo 17, você lembra ali que Jesus, Pedro, Tiago e João sobem ao monte para orar. Para orar. Jesus estava fazendo milagres, as coisas estavam acontecendo, pessoas eram curadas. E eles sobem ali para tirar um tempo de oração, e aparece Elias e Moisés, né? Elias e Moisés aparecem ali, Jesus é transfigurado diante deles, e uma voz se ouve do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus estava revelando uma identidade de Jesus, e não as suas conquistas,
o seu potencial, a sua capacidade. Deus não disse: esse é o meu filho amado que realiza milagres, que faz sinais, que cura doentes, eu tenho prazer nele porque ele faz a minha obra. Não, eu tenho prazer nele porque ele é meu filho. Isso é viver fora da panela de pressão, isso é viver liberdade, identidade. Você não tem valor aqui para Deus pelo que você faz, mas por quem você é, porque Ele tem um propósito. Se você ler em casa Efésios capítulo 3, você vai ver que Deus tem um propósito na tua vida e através da tua vida, que envolve toda a eternidade passada, presente e futuro, todas as eras. É muito além do que simplesmente agora não estou diminuindo, mas não é só um culto de fogo, não é alguém caindo no poder de Deus, não é uma cura. Deus não vai me amar mais por causa disso, e nem vai amar menos por causa disso, mas esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Identidade. Quem vive por propósito, ele sabe a sua identidade em Deus. Vamos lá, vamos entender isso, vamos andar mais um pouco. Eu gosto do exemplo da pressão e do propósito. Uma criança que vai para a escola. Você acha que uma criança de até seus 12, 13, 15 anos vai para a escola por pressão ou propósito? Ah, meu irmão, lá em casa tem que chutar a cama. Agora não mais, né? São mais delicados. Pai de 3 meninas, né? Mas com meu pai não era assim, não. Levanta, vagabundo, vai para a escola, vai ficar burro, vai estudar. Mais ou menos assim, era na pressão, vai para a escola pela pressão, pela merenda, ou não sei porquê. Mas propósito nenhum propósito. Agora, quando o camarada cresce, faz 17, 18 anos, arruma um trabalho, trabalha de dia, trabalha de manhã, trabalha de tarde, paga lá na faculdade 2 cadeiras para estudar. É pressão ou é propósito? É propósito, irmãos. Ele vai, ele trabalha até as 5:30 da tarde, ele toma banho rápido, quando toma, pega o transporte, vai para a escola, paga mensalidade sofrido, não pode sair para comer cachorro quente. Irmão, eu passei 11 anos dentro da faculdade, era para ser 5, mas foi 11. Eu sei o quanto é difícil, irmão, mas era por propósito. E todas as noites que eu chegava em casa, 6:30 da tarde, deitava na cama e dizia: hoje eu não quero ir. Eu acordava de novo, levantava daqueles minutos e dizia: mas eu vou porque eu quero me formar. E se eu quero me formar, eu preciso ir hoje de noite. E eu vencia mais uma noite de pressão, por causa que tinha um propósito. Quando você vive por propósito, tudo que é problema, ele não explode mais, ele não pressiona mais, porque o propósito você está visualizando já. Eu quero usar 4 personagens bíblicos para mostrar pressão e propósito, sucesso e derrota. 2 do Antigo Testamento, 2 do Novo Testamento. Do Antigo Testamento eu vou pegar os 4 que estavam aí no monte aí da transfiguração. Moisés e Elias. Moisés, irmão, se tem uma mulher grávida aí, bota o nome de Moisés. Pensa num profeta que vai ser. Eu preguei hoje de manhã, preguei ontem de noite, estou meio aéreo. Moisés e Elias. Moisés foi chamado, viu lá o fogo de Deus. Quem acha que fogo não é importante, pelo menos chama atenção. Fogo queimava, Moisés chamou a atenção de Moisés, aquele fogo lá. Para quem é novo na igreja hoje, eu já vou chegar em você. Você vai entender, mas eu estou hoje falando um pouco mais para a igreja. Mas você vai entender no final, quando eu falar sobre a vida de Pedro. Eu quero que você não seja mais uma panela de pressão. A tua vida não pode mais viver assim. Mas tenha paciência comigo, agora eu vou ministrar para a igreja. E daqui a pouco para você, quem sabe tu não vai entender muito o que eu vou falar. Moisés estava fugitivo. Deus se encontra com ele naquele deserto. Ele estava trabalhando, ele estava pastoreando as ovelhas. E Deus chama ele e Deus dá um propósito a Moisés, dividido em 2 partes. Eu estava observando. Deus diz para ele: Moisés, o clamor do meu povo, ele chegou até mim. Lá no Egito o povo de Deus estava escravizado, estava sofrendo demais lá. A carga, o peso era muito grande.
Era uma escravidão muito pesada. Eles começaram a orar a Deus e começaram a clamar, e Deus ouviu o clamor do povo, chama Moisés para voltar lá no Egito e tirar o povo de lá. E Deus diz: eu quero tirar o meu povo do Egito, e eu quero dar uma terra boa para eles. Moisés sai dali, aceita a proposta, o propósito de Deus, e Moisés volta lá para o Egito e começa a pregar a libertação para aquele povo, começa a anunciar e proclamar a libertação àquele povo, de acordo com a ordem de Deus. Perfeito, irmão, vivendo o propósito de Deus. Estava aí vivendo o propósito. Deus disse: vou te usar para tirar o meu povo do Egito. Então tudo que vinha de problema sobre a vida de Moisés não pesava, porque estava vivendo um propósito. Conversa com o Faraó, é criticado pelos próprios irmãos ali, quem sabe, ele não sabia falar direito. Vai a Faraó, Faraó fala que libera o povo, não libera, não libera, praga, bicho, você sabe das 10 pragas que, tudo, irmão, isso era problema demais, tio. Moisés se abalou com isso? Não se abalou, porque ele estava vivendo um propósito. Deus me ordenou a fazer esse negócio. E vai que acontece, a 10ª praga, morre toda aquela gente. Você não acha que eles saíram rindo de lá, irmãos? Isso era cena de guerra, era morte, era noite de morte, noite escura, o anjo da morte passando na porta das casas, matando gente, gritedo de mães. Eles saíram, irmão, de fininho, sob pressão. Moisés liderando aquela multidão toda, imagina a cabeça desse homem. Aí eles vão embora, Faraó libera eles vão, eles chegam diante do Mar Vermelho. Agora você imagina um mar, um lago na tua frente, uma lagoa, uma montanha de um lado, uma montanha do outro lado, fim de linha, não tem para onde escapar. Faraó sai de lá com seus cavaleiros e vem, irmão, e vem atrás, e eles veem que eles vêm vindo. Agora Moisés está aqui, o povo apavorado na frente do Mar Vermelho ali, o povo apavorado, que não tem como, não dá para fugir para trás, não dá para ir para um lado nem para o outro. O lugar se chama Pi-Hairote, é fim de linha, beco sem saída, acabou tudo. Olha a pressão que Moisés está sofrendo. Não está sofrendo, porque está vivendo de propósito. Deus falou que o povo vai sair. Aí ele se para diante de Deus e começa a orar, e Deus diz: por que está parado aí? Diga para o povo que marche, e verão hoje o livramento que eu vou dar. Eu me lembro do Salmo 46:10, onde o salmista, ele descreve mais ou menos o que está escrito ali nesse momento: aquietai-vos e vereis que eu sou Deus. Tem horas que nós temos que se aquietar, irmão, quando nós vivemos por propósito. Quando vive por propósito, te aquieta. Aí você conhece o milagre, mas eles não conheciam, eles não sabiam que o mar ia abrir. E aí alguém teve que marchar, e o mar se abriu, passaram em terra seca. Faraó foi engolido, foi destruído, vivendo o propósito de Deus, enfrentando gigante, enfrentando o mar profundo, enfrentando carros, cavalos de fogo, perseguição, tudo, irmãos. Quem vive debaixo do propósito, ele alcança, ele chega do outro lado. Cantaram o hino da vitória. Chegaram lá, Miriam, que era música, começaram a cantar, começaram a adorar. O grupo de louvor começou a cantar, começaram a tocar, bater, não sei o que eles tocavam, e começaram a se alegrar. E aí veio o cântico de alegria, irmão, porque grave isso que eu vou dizer agora: quem vive de propósito, ele passa pela pressão e comemora as vitórias. Pode começar a cantar o hino da vitória. Continua a caminhada, o povo pelo lugar deserto, começam a reclamar, começam a murmurar, não tem comida, não tem água. Sabe o que Moisés faz? Moisés esquece da segunda parte do propósito. O propósito é: vou tirar o meu povo do Egito e vou dar uma terra para eles. Tinha 2 momentos do propósito. Tirar do Egito era um, dar uma terra era outro propósito, outro momento, para concluir o propósito de Deus com Moisés. Moisés, cara, eu vou te usar, tu vai te fazer sinais, eles vão ceder, vocês vão
vão sair do Egito, eu vou dar uma terra para vocês, vocês vão morar numa terra que mana leite e mel, é próspera, vocês vão colher onde não plantaram. Só que Moisés, dada a pressão, ele esqueceu da segunda parte do propósito, e aqui Moisés começa a não viver mais por propósito, Moisés começa a viver por pressão. Lembra da cena? Moisés está julgando todo o povo, vinha problemas, e ele julgando um e julgando o outro, tentando consertar um e consertar outra família e ajeitar. Eu estou falando de 2 milhões de pessoas, Porto Alegre inteiro, Moisés liderava esse povo. Pressão, esqueceu do propósito, começou a viver por pressão. O sogro dele chega para ele e diz: tu está ficando louco, homem, tu não pode cuidar desse povo todo, divida aí, chefe de 500, chefe de 50, chefe de 100, gente, coisa simples. Moisés não pensava, porque quem está na pressão, ele não consegue enxergar um pouquinho além, ele não vê a solução do problema, ele só está na pressão, só quer resolver o problema naquele dia. E Moisés ali, vivendo essa pressão, ele manifesta quem ele era na sua natureza. Quem era Moisés? Você pega um menino que nasceu numa época que as crianças eram mortas, os meninos que nasciam naquela época eram mortos, o faraó mandava matar tudo. Agora a mãe de Moisés esconde ele dentro de casa, se ele chora, morre. Quantos meses ele ficou ali? 4, 6 meses, não sei, não lembro. Bota que seja 6 meses, você cria uma criança sufocada, ela não podia chorar, irmãos. Alguém escutava, mandava matar o menino. A mãe sufocou essa criança para salvar a vida. Mas olha o que formou Moisés, olha a personalidade que era esse cara. Um cara que foi sufocado para não chorar. Sabe o que aconteceu? Quando ele perdeu o propósito, quando ficou a pressão, um dia Deus disse para ele: o povo quer beber água, a pressão. Ele chegava a dizer: Deus, mata esse povo, abandona, eu não consigo mais cuidar, eu não sei o que fazer, eles querem comida, eles querem água, eu não sou Deus. Aí Deus disse para ele: fica tranquilo. Deus sabia do propósito, Moisés tinha esquecido. Moisés, você vai chegar diante da rocha lá, tem uma rocha lá, e você vai falar para a rocha, você vai falar para a rocha, você vai falar para a rocha, você vai me obedecer, e a rocha vai dar água. Um menino que foi sufocado, que viveu sob pressão, que não sabia reagir à pressão, ali a sua personalidade, quando ele perdeu o propósito pelo qual ele foi chamado, só ficou a pressão. O que ele faz? Raivoso, bravo, nervoso, explodiu aquele bebê para fora que nunca pôde chorar, e chorou com a sua vara, pegou a vara, ele pegou a sua vara e fendeu a rocha, bateu na rocha e saiu água, saiu, deu um milagre. Deus disse para ele: dá uma chegadinha aqui no escritório. O que eu disse para te fazer? Não, saiu água. Eu disse para você falar com a rocha. Você quebrou o contrato que eu tinha contigo. Quebrou o contrato, acabou a promessa. Deus queria ser glorificado naquela fala. Tinha um propósito de Deus ali. Fala para a rocha da água e Deus era glorificado. Se tu bater, tu é glorificado. Deus não divide a glória dele com ninguém. Moisés quebrou o código de santidade de Deus. Moisés feriu a santidade de Deus. Não é o problema de falar ou de bater, é muito além, na cultura deles, não vou entrar em detalhes aqui agora, mas era outro propósito de Deus. Deus disse: Moisés, acabou, cara, tu não vai entrar na terra prometida, tu quer viver de pressão, tu vai ficar de fora. Perdeu o propósito e não entrou, irmãos. Moisés não entrou na terra que Deus prometeu, ali acabou, o contrato foi rasgado, terminou a promessa, rompeu uma cláusula do contrato. Tudo ele botou fora, irmãos, porque ele não entendeu que ele tinha um propósito a cumprir, levar o povo a herdar a terra prometida. Era isso que Deus prometeu, e isso ia acontecer, e aconteceu com Josué depois. Eu não quero que você viva a tua vida por quem você foi formado, pela pressão que você foi formado, pela pressão dos pais que te formaram, da sociedade que te formou. Eu quero que você entenda que em Deus é possível mudar aquela pressão em propósito, e chegar diante da rocha com raiva e com vontade de bater nela, mas dizer: dê água, para que Deus seja glorificado.
E o propósito continua. Quem entende o propósito resiste a essa pressão. Ele passa a pressão. O povo pressiona, mas ele consegue passar. Segundo personagem que eu quero falar hoje é Elias. Viveu de propósito, viveu de pressão e viveu de propósito de novo. Olha a diferença. Elias é mandado por Deus. A Bíblia não fala, ele aparece assim na história. Ele aparece na história assim, dizendo: ó, o negócio é o seguinte, aqui no Brasil, chama aí o presidente da nação aqui, que eu estou decretando que não vai mais chover, até que eu diga que vai chover. Pense num homem cheio de Deus. Pense num cara corajoso, que não tinha medo de ser morto. Lá depois, adiante, ele diz: Senhor, bota fogo aqui para que saibam que foi tu que me ordenou a fazer isso. Então tinha um propósito por trás. Lá no início, quando Deus chama Elias, Deus tinha um propósito. Sabe qual era o propósito de Deus através de Elias? Fazer com que a nação toda que estava corrompida voltasse para Deus, por manifestação de poder. Deus falou com ele: vou me manifestar em poder. Não vai chover, tu dá uma palavra, Elias, e o céu eu vou fechar 3 anos e meio, né? 3 anos e meio não choveu. Segunda palavra de Elias, e depois tu vai falar e vai chover. Olha Deus, porque eu quero que esse povo está corrompido, estão adorando outros deuses, e eu quero manifestar poder, eles vão se voltar para mim. Elias entendeu, ordenou, não choveu. 3 anos e meio depois ele chega, aparece, todo mundo queria matar ele, o rei queria matar ele. Não, ninguém toca, não. Nós vamos fazer um desafio aqui, não é coisa de homem, é coisa de Deus. Eles sobem, irmão, você que não entende o texto. Elias, um profeta de Deus, ele convida todos os que não serviam a Deus para subir um monte. E na época eles sacrificavam a Deus. O que é sacrificar a Deus? Eles pegavam um bezerro, um terneiro, um cabrito, e eles colocavam sobre um monte de pedra e acendiam um fogo e queimavam para Deus. Ó, entenda isso, deixa eu explicar. Esse dia eu soube que um casal foi embora do culto porque não estava entendendo nada que era pregado. Fica aí, vou explicar, você vai entender. E se você vir por anos aqui, você vai aprender a entender também. E eles botavam fogo naquele cordeirinho, naquele bezerro, e o cheiro que subia, Deus se agradava e perdoava o povo. O perdão dos pecados acontecia por isso. Então Elias desafiou todos os que adoravam a outro Deus, que não serviam mais ao Senhor. Ele disse: não, nós vamos subir o monte, nós vamos colocar o boi em cima da pedra, e nós não vamos acender fogo. Vamos ver quem é Deus. Se Baal, era Baal, né? Se Baal, que era o Deus que eles serviam, se Baal é Deus, ele vai acender o fogo, vai queimar o boi. Se o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, se ele é Deus, nós vamos botar o bezerro aqui, ele vai acender o fogo. O Deus que acendeu o fogo é Deus. Subiram o monte. Os homens que serviam a Baal, que serviam esse outro Deus, que se dizia ser Deus, oraram, gritaram, clamaram, e o fogo não acendeu, e o boi ficou lá. E Elias vai diante do boi que ele tinha colocado em cima das pedras com lenha, e ele ora, e ele diz: Senhor, acende fogo aqui, manifesta teu poder, para que saibam que foi tu que me enviaste a fazer isso. E ainda ele debochou um pouquinho, botou água em cima, molhou a lenha, e o fogo do céu desceu e consumiu o bicho, a lenha, e lambeu até a água que estava em roda correndo, tudo. O que essa manifestação de poder fez? Todo o povo se voltou para Deus. Todo o povo que era de Deus, que tinha se desviado, viram esse mover de Deus, e entenderam que Deus estava chamando eles para uma aliança novamente. Elias cumpriu o propósito, não cedeu à pressão, e o povo se voltou para Deus. O povo voltou a adorar Deus. O povo voltou a ver Deus como seu Deus. Abandonaram, derrubaram, eles tinham ídolos, derrubaram, mataram aqueles homens que se diziam de profeta de Baal, todos mataram. Elias matou todo mundo, e uma nação inteira se voltou para o Deus da Bíblia e começaram a servir Ele novamente. Acabou o propósito. Elias não tinha mais propósito. Aí a mulher do rei diz: eu vou mandar matar, porque ela era uma endemoniada, ela servia esse Baal aí. Eu vou mandar matar Elias. O que Elias fez, irmãos? Elias fugiu, porque a pressão pegou, ele não tinha mais propósito. Tinha terminado, perdeu o propósito, já tinha acontecido o que era para acontecer. Ele não ouviu mais Deus do que ele era para fazer dali para frente. Ele começou a viver por pressão. Bateu medo, ó, a pressão traz medo. Bateu depressão, depressão, né?
pressão, depressão, era muita pressão, e se isolou, isolamento, foi para o fundo de uma caverna, foi para a cama, foi para o quarto escuro, irmãos. A pressão em excesso da depressão, fuga, medo, isolamento, ansiedade. E aí Elias se escondeu numa caverna, e sabe o que ele desejou? O excesso de depressão, desejou a morte, porque não tinha mais propósito para viver. Um homem que fez tudo isso aí que eu contei antes, agora desejou a morte diante de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos que a pressão é tão grande, que eles caem de lado, eles ficam pelo caminho, eles caem na cama, eles desejam a morte. Se você já passou por isso, ou está passando por isso, sabe o que aconteceu? Qual a boa notícia? Deus visitou ele, ali naquele momento ali, pode ser nesse momento que você está vivendo, a pressão da tua família, das tuas contas a pagar, pode ser muito grande. Deus está visitando você essa noite, eu sei o que estou falando, eu sei que Deus vai tirar pessoas hoje da pressão. Aí Deus chama Elias: o que está fazendo aqui, Elias? Senhor, aquelas conversas de quem não tem propósito, né? Só eu sobrei, querem me matar. Deus diz: não, levanta, eu tenho um propósito novo para ti. Tu vai ungir tal rei, tu vai ungir um profeta no teu lugar, levanta e vai. Agora ele tinha um propósito de novo, irmãos. Era a mesma rainha, ela ainda queria matar ele, aquela mesma pressão estava ali, mas não pegava mais, porque ele estava vivendo de propósito de novo. Ele vai, unge um rei, unge o Eliseu no seu lugar, e começa a viver de propósito, e termina a sua jornada em alta, e bem alta, em grande crescente. Deus arrebata esse homem, Deus leva ele, e ele termina triunfantemente. Um homem que por pressão ia morrer na caverna, e por propósito é levado numa carruagem de fogo para o céu. Dá glória ao teu Deus, porque eu estou mostrando você com propósito, você por pressão, e você com propósito de novo. É possível Deus levantar você e fazer de novo tudo aquilo que Ele ordenou no início da tua jornada, quando você ainda sonhava, quando você ainda projetava, quando você passava por cima das brasas que estavam te queimando e que estão ainda hoje, e dizia: eu tenho um propósito, Deus me chamou, eu sei onde eu vou, eu sei onde a minha casa vai. Amém? Amém. Pula para o Novo Testamento. Vou pegar primeiro Jesus. Nós lemos no início, João 3. Ele veio para salvar o que se havia perdido. Jesus veio porque o homem se perdeu de Deus. Será que Jesus sofreu pressão da sociedade? Por que ele aguentou? Tinha um propósito. Ele olhava para o alto daquele monte, ele dizia: vai ser numa cruz, vai ter que ser lá, tal dia, tem que ser lá. E ele até tentou fugir. O corpo dele, a natureza humana dele quis fugir da pressão, mas ele tinha um propósito. Esse homem chegou a chorar, suar sangue, e ele disse para Deus na noite antes de ser crucificado, na quinta-feira de noite, ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, se for possível, tira, acha outro jeito, eu não quero passar por isso, mas que seja feita a tua vontade, não a minha, porque tu tem um propósito através de mim. Ô, irmão, isso é fidelidade no propósito. Eu li nós lemos junto, Isaías 26 diz que tu, Senhor, conservará em paz aquele cujo propósito é firme. É firme. Eu olho para Jesus, ele não buscava a sua glória, ele buscava a glória do Pai. Ele não buscava cumprir os seus projetos ali na terra, o projeto do Pai. O reino de Deus estava todo em primeiro lugar na vida dele. Tudo que ele fazia, se ele curava, discipulava pessoas, tinha um propósito. Por isso, irmãos, ele caía de cansado. Não estou dizendo que você não vai cansar, vai dormir se está cansado. Ele dormia, irmãos. A Bíblia diz que eles tiveram que se retirar à força, porque não tinham tempo nem para comer. E Jesus disse: venham aqui um lugar à parte. Mas esse cansaço todo, se fosse só por pressão, tinha cansado ele.
mas tinha um propósito, e eles levantavam e iam de novo, e faziam de novo. E aí, irmãos, ele serviu debaixo de toda essa pressão, ele triunfou, venceu a morte, ressuscitou, sentou à direita de Deus Pai e reina para todo sempre, está até hoje salvando pessoas aí, salvando eu e você, da morte, tirando do pecado, restaurando vidas. Agora, um outro camarada que me chamou a atenção na Bíblia foi Pedro. Se essa panela representa alguém, é Pedro. E se representar você também essa noite, eu quero que você seja ministrado a partir de agora. Pedro era um camarada que vivia com problemas, bem a nosso cotidiano, eu e você. A Bíblia de todo não relata, mas você estuda a personalidade de Pedro, como ele era. A sogra doente em casa, um cara que não conseguia pescar, irmãos, um empresário que não consegue vender o seu produto, ele tinha uma empresa, ele disse que eles eram sócios, ele e os filhos de Zebedeu, né? João e André, acho que eram sócios. Tinha uma empresa, não pescava, não conseguia pescar, tinha contas para pagar, tinha uma mulher, uma família para alimentar, tinha problema em casa, irmão. Imagina a vida desse cara, vivia sob uma pressão todo o tempo. Pedro vivia. E um dia ele está mais uma madrugada pescando de manhã cedo, lavando as redes, e a Bíblia diz que ele não tinha pegado nada. Você colocar um barco na água com funcionários e não pegar nem um peixe, irmão, chega na beira da praia desanimado, com depressão. Por que você acha que tem pessoas que se suicidam? Tem pessoas que se matam? Porque a pressão explode. Moisés chegou no ponto que bum, não aguentou mais. Pessoas vão à forca aí até hoje, tá? Lamentavelmente, só buscar as notícias. Quisera parasse, quisera você, se é um desses que estava querendo, que estava por explodir, essa noite Jesus, já vou falar o que Jesus vai fazer. E Pedro, na manhã daquele dia, estava lavando as redes, pastor Antônio Teixeira, não tinha pegado nada, não tinha recebido seu salário, estava desanimado ali na beira da praia, e vê um homem pregando. Era Jesus, e pede o barco dele emprestado, senta no barco dele, na água, pregando para a multidão que está na praia. Pedro estava cansado, com frio, tinha se molhado, não tinha pegado nada, tinha que chegar em casa e resolver o problema daquele dia. Ele tinha que resolver o problema daquele dia. E agora Jesus pega o barco e ele fica ali, perdendo tempo ali. De repente Jesus termina a mensagem dele, sei lá, meio-dia, 2, 3 da tarde, e aí ele olha para Pedro e ele diz: vamos entrar mais profundo? Vamos botar teu barco, vamos lançar as redes mais profundo? E Pedro diz: Senhor, nós já trabalhamos a noite inteira, não pegamos nenhum peixe. Não adianta. Mas, porque tu está falando debaixo da tua palavra, eu vou acreditar. Ele entra para o mar, lança a rede, e a Bíblia diz que eles pegaram uma quantidade tão grande de peixes que o barco afundava, e ele começa a gritar para os sócios, Zebedeu, os outros que estavam ali, os amigos dele com os outros barcos: vem ajudar, porque é muito peixe, não dá para recolher tanto. E eles vêm, ajudam ele, e irmão, e glória a Deus, e aleluia, e começaram a ficar felizes ali, sabe o que? Aí Pedro se ajoelhou na frente de Jesus e disse: mestre, te afaste de mim porque eu sou um homem pecador. Mas ele começou a querer andar com Jesus. Sabe o que Pedro viu em Jesus? Pedro viu uma válvula de escape. Achei o cara que vai pagar minhas contas. Irmão, foi isso que Pedro viu. Por 3 anos Pedro andou com Jesus, achando que ele era uma válvula de escape para o problema dele. Ah, mas não é? Não é. A igreja que você está aí sentado agora, que você vê e Deus fez um milagre para você, não é uma válvula de escape. Fui lá no culto dos crentes domingo passado, eles oraram por mim, eu me senti tão bem, eu fui curado, meu Deus, agora já... Você só quer uma válvula de escape, você quer que nós instalamos em você uma válvula para aliviar a pressão, porque tu está explodindo.
Jesus começou a caminhar com Pedro. Todo o tempo, irmão, ele ainda era uma panela de pressão. Você vê as atitudes dele. Quando Jesus está por ser preso, ele puxa da espada, ele quer, a pressão pegou, os soldados começaram a cercar. Ele estava andando 3 anos com Jesus, ele já tinha sido batizado, ele viu milagres, e ele ainda era uma panela de pressão. Irmão, Jesus não chamou você para ser uma panela de pressão e ficar bufando aí na fábrica de brabo. Vai explodir. Aí ele puxa da espada, na noite da crucificação, corta a orelha de um camarada. Pressão, pressão, ainda o cara estava sob pressão, entendendo tudo errado, achando que Jesus era um cara que ia resolver as contas dele. Aí depois Jesus manda ele pescar um peixe, tinha uma moeda de ouro dentro. E Jesus também, o cara tinha um imposto para pagar. Jesus diz: vai lá, pega um peixe lá que tem uma moeda dentro. Ô irmão, eu queria um pastorzão desse aí. Me dá uma enxada de escavoca ali, tem uma panela de ouro. Ô irmão, o problema é resolvido. Vai para a Assembleia de Deus, eles oram por ti, as portas começam a abrir. E é verdade, acontece isso. Mas não é só isso. Não é só isso. Aí a pressão pega de novo, alguém começa a dizer: tu estava com ele, né? Estava com ele. Tu tem um jeito dele. Vocês são tudo. Não, eu não. A pressão pegou, irmão. Quem não tem propósito foge. Depressão, medo, se esconde. Pedro não tinha propósito. Só estava querendo um cara que resolvesse o problema dele. Curou a sogra, abençoou a família, pagou as contas. É isso que nós olhamos para Jesus aqui na igreja. Resolveu o meu problema de hoje. Essa semana eu tenho umas coisas para resolver, e a pressão está pegando, e eu preciso que um pastor ore comigo. E daí até fala: só que um dia essa válvula vai trancar. Um dia ela vai trancar, irmãos. Lá em casa já explodiu uma dessa aí. Aí Jesus é crucificado. Pedro, na pressão, não aguentou, fugiu, desanimou, pegou o barco, foi pescar, convidou João, os discípulos foram pescar. Jesus já tinha ressuscitado. Olha o que acontece aqui, olha que lindo. Uma semana depois, Jesus ressuscita no domingo. Durante a semana eles fogem, no outro sábado, no outro domingo eles estão pescando. 8 dias depois, Jesus estava ressuscitado já. Ele estava no meio do mar. De novo tinham pegado? Nada de novo. Eu entendo aqui que eu sem Jesus é nada. Jesus está sentado na beira da praia. Ele olha para dentro do mar e ele grita: tendes alguma coisa para comer? E aí eles gritam de volta: não, pegamos nada. Aí Jesus diz assim: lança a rede à direita. Lança a rede à direita do barco. Isso. Lançaram a rede à direita. Quando eles puxam de novo aquela grande quantidade de peixes, a Bíblia diz que Pedro pula na água, porque um sinal, o milagre, ele sabia quem era. Ele não tinha conhecido ainda. Quando ele viu o sinal, meu irmão, tem muita gente que vai conhecer Jesus pelos sinais na tua vida. Vão crer na palavra pelos sinais, vão conhecer Ele, que foi Ele que fez. Na minha vida, não há dúvida que foi Ele que fez, somente Ele podia ter feito. Pedro nada, vai até a beira da praia, chega lá, Jesus está com um peixinho assando. Eles comem um peixe junto, Jesus abraça Pedro. Aqui você vai entender que começa um propósito. E aqui eu quero aplicar para a nossa vida toda aqui. Que você já foi sendo ministrado, vai usando. Mas agora eu quero afunilar. Jesus abraça Pedro, sai para caminhar com ele e diz: Pedro, tu me ama? Pedro: Senhor, tu sabe que eu te amo. Essa resposta, Jesus pergunta 3 vezes para ele. As primeiras 2 vezes que Pedro responde: tu sabe que eu te amo. O amo aqui no original significa assim, é uma palavra que traduzida ela significa: Senhor, eu estou pronto para morrer por ti. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me ama? E ele: eu acho que é filéu, eu te amo a ponto de morrer por ti.
Ou não, ao contrário? Ágape, eu te ágape. É ágape, eu te amo a ponto de morrer por ti. Jesus conversa mais um pouco, pergunta a terceira vez. Irmão, Pedro realmente amava Jesus a ponto de morrer por ele? Tinha fugido. Aí na terceira vez Pedro diz assim: Jesus pergunta: tu me ama, Pedro? Pela terceira vez, irmão. Pedro diz: Senhor, eu te filéu, eu te amo com um amor que eu não morro por ti. Aí ele estava pronto, quando ele assumiu que ele vivia essa pressão aqui. Primeiro ele tentou ser falso, tentou impressionar Jesus: eu morro por ti, eu te ágape, eu te amo desse tanto aí. Terceira vez, Jesus insistiu, irmão, Jesus insiste comigo, insiste com você, porque ele sabe que vai gerar propósito. E aí quando Pedro diz: eu te filéu, eu te amo, mas não tanto assim, eu gosto de ti, tu é legalzinho, mas Senhor, eu não morro por ti, tu sabe todas as coisas. Aí Jesus diz: Pedro, agora tu está pronto, agora tu assumiu quem tu é. Seguinte, eu já te dei as chaves da igreja, tu vai abrir e vai fechar. Agora, porque tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Porque tu me ama, cuida dos meus cordeirinhos. Pastorada, líder de célula que estão aqui, me escute agora. Cuidar dos cordeirinhos sem amar a Deus é pressão, é peso, é dor, vai explodir. Amar a Deus é o propósito de um crente. Aí ele cuida dos cordeirinhos. Daí não é pressão. Quando eu amo a Deus, tudo o que antes era pressão passa a fazer parte do meu propósito. Irmãos, quando eu olho, e não vou deixar de falar da vida do nosso pastor, um homem que faz. Esse dia eu me perguntei como ele não cansa. Está ali a resposta. Faz por propósito. Como a esposa não cansou nesses anos de não ter o esposo em casa? Entendeu o propósito. É criticado, faz, constrói. Não, essa construção por não sei o que. Ele não, irmão, ele é propósito. Toda a pressão vai pegando. Só que Jesus não foi uma válvula de escape na vida desse pastor. Jesus disse para ele: eu não te chamei para ser uma panela de pressão, eu te chamei para ser livre. Eu te chamei para ser livre. Aí a gente tem que guardar os mandamentos, a gente tem que obedecer, porque a igreja bota pressão. Não, irmão, não, se você viver assim vai explodir. Sabe que Jesus disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Não é pressão, é resultado do amor. O propósito de um cristão, você que entrou aqui essa noite pela primeira ou pela milésima vez, o teu propósito é amar a Deus sobre todas as coisas. Aí você vai amar o teu próximo, aí você vai cuidar das ovelhinhas, aí você vai ofertar, não é pressão, é propósito. Aí você vai dizimar, aí você vai ouvir coisas e críticas, mas tem um propósito, porque eu amo a Deus, eu suporto. O amor suporta tudo. Quanta pressão, gente, no casamento. Teu casamento é por pressão ou por propósito? Você casou com essa pessoa ou quer casar por causa da pressão da sociedade, porque é bonito, porque a família te pressionou, ou porque você tem um propósito com essa pessoa que está do teu lado? Aí você vai aguentar todas as pressões que vierem. Eu tenho um propósito no meu casamento. Aí você cria filho, você sofre, você trabalha, você ouve coisas que não gosta, fala coisas, tem que ser perdoado, pede perdão, perdoa, porque tem um propósito. Já pensou em colocar um propósito no teu casamento? Pense, qual o propósito que você casou? Sabe por quê? Se for qualquer outra coisa que não tiver um propósito, vai explodir essa panela aí. Está explodindo um monte aí fora, não está? O Ministério de Casais aí fez um levantamento aí, quantos estava aí no Instagram da igreja, né? Semana passada. Quantas panelas de casamento explodiu? Porque era só pressão, não tinha propósito. Eu e minha esposa temos um propósito, temos alguns, mas tem dois que são os principais. Vou compartilhar aqui com você.
Há mais de 10 anos atrás, nós escolhemos ser uma família modelo. Muito bonitinho, muito difícil de viver. Quando eu tenho que honrá-la, quando ela tem que me honrar, quando eu tenho que dar esse exemplo para os meus filhos, para os meus discípulos. E agora, falando para toda a igreja, nós temos um propósito: ser uma família modelo. Antes era ser um casal modelo, depois foi crescendo os filhos, agora nós queremos ser uma família modelo. No que depender de nós, criar os nossos filhos na palavra, instruir os nossos filhos na palavra, amar eles e dar tudo o que eles precisam de amor, não de brinquedo e de coisas. A partir daí eu fiz a minha parte. Tem outro propósito do nosso casamento: nós queremos fazer 50 anos de casado. Irmão, e aí cada luta que você vence está mais perto de cumprir o propósito. Cada briga que você resolve e conserta está um dia a menos de cumprir o propósito. E quem viver vai ver que eu vou fazer 50 anos de casado. Esse é o nosso propósito. Depois vamos ver, vamos para os 75, não sei. Bota um propósito no teu casamento. Para de sofrer pressão. Nas tuas finanças, você vive por pressão ou vive por propósito? Você levanta para trabalhar amanhã cedo porque tem uma conta de luz para pagar, tem que pescar um peixe para pagar uma conta, tem que pescar outro peixe para comprar um remédio para a sogra. Você está só vivendo a pressão do teu dia a dia, vivendo só o hoje, como Moisés, envolvido naquele negócio, sem conseguir olhar a solução que o sogro achou muito fácil. Levante amanhã de manhã, coloque um propósito na tua vida financeira e viva por propósito. Seja, não sei o que é, qualquer coisa, irmão, mas tenha um propósito. Não levante mais da cama só por pressão, porque tem que bater o cartão às 7 horas, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer isso. Você vai explodir. Qual o propósito das finanças de um cristão? Qual o propósito das finanças de um cristão? Se ele tem muito ou tem um pouquinho? Pense nisso. Por que Deus está te abençoando? Para ter mais e mais e mais e mais e acumular? Ou tem um propósito dentro disso? Se você entender o propósito, não vai mais ser pressão, vai ser um prazer você levantar. Toda incomodação vai ser um prazer, todo problema vai ser um prazer. Qual mais área? Espiritual? Ame a Deus. Aí tu vai cuidar da tua célula. Ame a Deus. E a pressão que você acha que é pressão, não vai, não. Aqui não tem mais pressão, irmãos, ó. Acabou aqui, ó. Não precisa de válvula de escape. Mas o nosso propósito é amar a Deus. Quando você ama, você faz e não dói mais, não explode mais. Vamos orar? Eu quero que você fique assim pensando mesmo e vá para casa. E essa pergunta não saia mais: se você vive por pressão ou se você vive por propósito. Todos sentados assim mesmo, olhos fechados. Eu quero dar uma oportunidade hoje para alguém, como Jesus deu para Pedro. Jesus deu uma oportunidade para Pedro, não apenas para ser uma válvula de escape. E se você veio aqui no culto hoje para alguém orar por você, porque tu não aguenta mais, não é isso que Deus tem para ti. Está muito claro em Lucas capítulo 12, versículo 22, Jesus disse: ei, pare de se preocupar com comida, bebida e roupa. Meu propósito não é esse. Meu propósito é que vocês busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e depois vai ter comida, bebida e roupa. Então, se tu veio aqui por causa da pressão que tu está sofrendo, no casamento, na família, na tua vida financeira, na tua vida espiritual, eu não sei qual é a área que tu está sendo pressionado. Eu quero convidar você, todo mundo fecha os olhos, a você vir à frente aqui do altar. E nós não vamos instalar uma válvula de escape, nós vamos tirar a tampa dessa panela. Jesus chamou você para ser livre. Você está vivendo com um propósito, essa pressão tem que acabar agora. A obra é dele, a casa é dele, o cuidado é dele, a tua família é dele. Só entenda o propósito.